Queridos, convido você a abrir a palavra do Senhor em Neemias. Neemias, capítulo de número 11. Neemias, capítulo de número 11. Neemias, capítulo 11. Por agora, iremos ler apenas do verso 1 até o verso de número 3. Neemias 11, do verso 1 até o verso de número 3. Neemias está ali antes de Esther e depois de Esdras. Isso te ajuda muito. Acharam? Neemias 11, verso 1 diz o seguinte: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida. Em especial agora nós te pedimos capacitação para entendê-la. Que realmente possamos entender o que está escrito. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Transforma as nossas vidas. Mas antes de tudo, Pai, nos ajude a chegar ao verdadeiro arrependimento. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, perdão pela nossa desobediência. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas melhores para a honra e glória do Senhor. Nós também pedimos capacitação para o momento a qual teremos aqui. Que seja um momento abençoador na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em uma série denominada Em Busca da Restauração. E já estamos aqui chegando no final do livro de Neemias. Já se foram aproximadamente 11 mensagens. E confesso que tem sido um momento abençoador poder estudar o livro de Neemias e poder expor aqui na igreja. Mas o tanto que é interessante nós temos esse privilégio de aprendermos melhor os livros da Bíblia, né? Eu confesso que me sinto privilegiado em participar de uma igreja que expõe em séries todos os livros que é premeditado ali antes. Mas quando nós falamos de Neemias, precisamos entender que Neemias nada mais é do que um livro histórico e talvez por ser histórico nos propõe ali algumas dificuldades literárias. Porém, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz. E ela é suficiente para falar aos nossos corações. Quando nós lemos Neemias 11, confesso a você, se você ler do verso 4 até o verso número 36, bate um desespero. Sabe por quê? Porque é uma lista intensiva e detalhada de vários nomes que nós nunca vimos na vida. Nunca vimos. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada de uma maneira isolada. Eu não posso ler e explicar Neemias 11 sem atribuir a Neemias 12, que está totalmente ligado. E nesse texto aqui, nós vemos claramente que os muros da cidade de Jerusalém, que antes haviam sido derrubados, foram erguidos. E agora começou ali a ter alguns moradores na cidade de Jerusalém.
mas a cidade não havia sido ainda reconstruída, e sim apenas os muros. A cidade ainda estava em ruínas por dentro. Ninguém queria morar naquela cidade. Ninguém queria morar naquela cidade. E é interessante que nós estamos falando de uma cidade que desde o início da história humana foi referencial para todos os povos. Mas, de acordo com Neemias 11, do verso 1 ao 3, vemos que algumas pessoas decidiram morar lá. Mas é impossível nós falarmos de cidade sem falarmos da rebelião, da desobediência humana. Deus, Ele inventou o paraíso, o jardim do Éden, onde o homem não precisava de muros, onde o homem não precisava de paredes, onde o homem estava satisfeito com o que ele tinha. Ele não precisava caçar, ele não precisava trabalhar, ele apenas precisava depender de Deus e obedecer a Deus. Deus inventou a natureza, um lugar perfeito, maravilhoso, no qual nós não tínhamos nada imperfeito. Mas depois que o pecado veio, o homem desobedeceu a Deus. Ele começou a inventar as cidades. As cidades foram inventadas por homens pecadores. Uma vez que foram inventadas, planejadas, realizadas, construídas por pecadores, é impossível que seja algo perfeito, comparado à perfeição de Deus. Deus fez o primeiro jardim. O homem pecador fez a primeira cidade. E depois disso, os homens começaram a viver mais nas cidades do que fora delas. Talvez aqui, queridos, se nós olharmos para esse texto, podemos ver a sensibilidade de anseiarmos por algo maior do aquilo que temos. E falando de cidade e imperfeição, quem aqui tem vontade de viajar para fora do país? Só para ter uma noção aqui, por favor, levanta a mão. Para fora, papai. Brasil. Eu não estou falando Santa Helena, gente, para fora do Brasil. Pois é. Confesso para vocês que eu tenho o sonho de viajar para fora do Brasil. Não sei se eu consigo lá. Mas meu sonho é conhecer Paris, gente. Amsterdã, Paris, Estados Unidos. Mas um dia, mexendo ali no Facebook, eu vi um brasileiro lá em Paris, e brasileiro gosta da zoeira, né? E ele estava ali do lado da Torre Eiffel, e de repente ele começou a filmar ali ratos nas cidades. E eu não estou falando aqueles ratinhos que a gente vê aqui dentro de casa, que anda ali no telhado, não estou falando desses ratos não. Eram grandes ratazanas. E ele falando, gente, vocês acham que rato só tem no Brasil? Vem para Paris que vocês vão ver muitos ratos, muito lixo e um fedor descomunal. E ele ainda zoando, começou a falar ali das francesas, que elas cheiram muito forte, né? Enfim, o meu sonho era conhecer Paris. Agora eu prefiro ali pescar num Pantanal, ir para Amazonas, bem melhor. Meus irmãos, as cidades foram feitas pelas mãos humanas, cujo anseio é parecer um pouco mais com aquilo que Deus fez. Porém, nas cidades nós não temos segurança. Estou mentindo? Nas cidades nós não temos o mínimo exigido, certo? Quer saber um pouco mais? Vai ali nos bairros mais pobres de Rio Verde, que você vai ver esgoto na rua. Nas cidades nós não temos aquilo que Deus pode oferecer para nós, que é a perfeição do paraíso. Mas muitas vezes os homens, nós, nos contentamos com a cidade e esquecemos ali da perfeição do céu. Neemias está num contexto de restauração da cidade. E embora a cidade, ela iria ainda passar por um processo de construção. E é interessante aqui quando nós lemos Neemias 11 e ali no início do 12, vemos que foi necessário fazer um sorteio para que as pessoas morassem naquela cidade. E nós estamos falando de uma cidade referencial em toda a cultura oriental.
Ninguém queria morar naquele lugar. Embora os muros já haviam sido erguidos, ninguém queria morar lá. Então foi necessário eles começarem a fazer ali sorteios, para que pelo menos 1 de 10 morasse naquela cidade e participasse ali do processo de construção das casas, construção das igrejas, construção de todos os pertencentes daquela cidade de Jerusalém. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer para nós, porque muitas vezes nós não conhecemos a vontade dele perfeitamente. Deus havia prometido para aquele povo que ele ajudaria na restauração daquela cidade, mas fica a aparecer que o povo ainda não tinha acreditado em Deus. Mas nosso Deus é um Deus gracioso, muito mais do que nós pensamos, imaginamos, planejamos ou sonhamos, e sempre nos dá aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. E com base nisso hoje, queridos, nós iremos refletir sobre o seguinte tema: a restauração da cidade. Os muros já haviam sido erguidos, mas a cidade ainda estava destruída. E Neemias aqui começa a fazer um processo de restauração da cidade. E tenho certeza que nós podemos aprender aqui com Neemias. Em primeiro lugar, vamos lá do verso 4 até o verso de número 9. Porém, numa questão de tempo, vamos ler apenas a primeira parte do verso de número 4. Vamos lá. Diz assim, Neemias 11, 4. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. A primeira estratégia que Neemias usa para a restauração da cidade é um repovoamento da cidade. Afinal, do que adiantava reconstruir a cidade se ninguém iria morar lá? Não tem muito sentido, não tem razão alguma. Então eles começaram ali a repovoar a cidade, a colocar pessoas de dentro daqueles muros e assim proteger aquele lugar e construir aquele lugar que havia sido destruído pelos inimigos. Mas como foi dito anteriormente, quando nós estamos entrando no contexto, as pessoas não queriam morar naquele lugar e por essa razão foi necessário eles usarem uma estratégia de sorte. O que seria sorte? Seria mais ou menos um joguinho que eles jogavam para ver quem ganhasse. Só que no caso, ninguém queria ganhar, ninguém queria morar lá. Mas era necessário Neemias ali como governador e também todos os líderes nomearem pelo menos algumas pessoas para morarem naquele lugar. Em Neemias 9, 10, nós vemos que algumas pessoas já se dispuseram a morar nos muros para que assim vigiassem a cidade de uma possível invasão. Mas dentro da cidade em si não tinha nenhum morador. Então eles jogaram ali um jogo da sorte e quem ganhasse iria morar naquele lugar. Foi imposto aqui que pelo menos uma pessoa de 10 teria que morar naquele lugar. E é interessante que quando estudando aqui o texto, alguns comentaristas arriscaram a dizer que este seria o dízimo santo ao Senhor, não um dízimo de dinheiro, não um dízimo de comida, não um dízimo de alimento, mas um dízimo de pessoas que iriam morar naquela cidade, 10% ali, 1 de 10, iriam viver naquele lugar, e iriam trabalhar naquele lugar, iriam levantar aquela cidade, para que assim a vontade de Deus fosse feita. Era necessário repovoar aquele lugar, e é interessante a estratégia que Neemias usa. Ele seleciona ali as 2 maiores famílias de Israel para começar o processo de seleção. Existiam, vamos pensar aqui a nível de Antigo Testamento, pelo menos 12 famílias do Antigo Testamento. E ali são os 12 filhos ali, descendência de Jacó, de Abraão, de Isaac. E 12 tribos, das 12, 2 eram maiores, que eram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Então Neemias já começa uma estratégia. Já sei, vou selecionar aqui as maiores famílias para que pelo menos 10% delas habitassem nessa cidade que eu estou reconstruindo.
E é interessante que quando nós falamos de Judá e de Benjamim, nós estamos falando de duas famílias que moravam naquele lugar. Já conheciam aquelas terras, eram dos seus antepassados. E mesmo assim, fica a entender aqui que, embora fossem terra deles, eles não queriam morar naquele lugar. Meus irmãos, embora seja ali uma lista de vários nomes, porque vemos ali vários nomes que nós não conhecemos, uma lista detalhada, vemos claramente que muitas pessoas foram selecionadas. Muitas. Das tribos de Benjamim e de Judá. Mas depois, vemos também que, embora fossem muitas pessoas, muitos não quiseram, por livre e espontânea vontade, ir naquele lugar. Mas aqueles que foram sorteados, sim, eles tinham a chance de rejeitar. Por exemplo, eles poderiam fugir, poderiam declinar ali no jogo, poderiam apelar e querer uma segunda rodada, mas eles aceitaram e foram morar naquela região de Jerusalém. Segundo os teólogos, aproximadamente 100.000 pessoas eram pessoas descendentes dessa cidade. E se a gente for olhar aqui literalmente, aquilo que Neemias nos escreveu, aproximadamente 10.000 foram morar naquela cidade. E talvez aqui, ouso a dizer, associando as palavras de Jesus. Vocês lembram o que Jesus falou? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Embora o texto não seja um texto estritamente doutrinário, teológico, sistemático, faço uma associação com a doutrina da salvação. Deus nos oferta para nós um paraíso maravilhoso. Nós falamos deles todos os domingos, todos os dias, mas poucos se voluntariam para ir para lá. Mas é uma doutrina tão maravilhosa, porque ninguém, na verdade, quer ir. Mas Deus nos desperta o desejo de ir para lá. Graças a Deus. Começaram ali na tribo de Benjamim, começaram ali na tribo de Judá, mas após disso, Neemias começou a escolher outras pessoas, outras estratégias. Ali, do verso 10 até o 36, vemos que outros grupos, outras famílias, outras tribos começaram a ser selecionadas para aquele lugar. Era necessário um repovoamento, mas também era necessário uma organização. E aqui nós encontramos a segunda característica da restauração da cidade, da reconstrução de Jerusalém. Outras tribos também foram para lá. Por favor, agora abra sua Bíblia no verso número 20. Diz o seguinte: o restante de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Vemos aqui aquilo que foi falado antes. A cidade pertencia também à tribo de Judá. Então outras tribos ali, outras famílias, outros grupos começaram a morar naquele lugar, morar naquela cidade. E depois nós vemos outra grande lista de nomes, pessoas que assinaram ali: eu vou morar em Jerusalém, eu vou morar nessa cidade, eu vou participar nesse processo de reconstrução, nós vamos ficar ali para a honra e glória de Deus. Embora aos olhos humanos seja uma estratégia difícil de acreditar, eles sabiam do Deus deles. E começa a citar vários líderes. É interessante, quando lemos Neemias, nós não vemos apenas nomes de pessoas, vemos também nomes de família. Não é apenas o primeiro nome, mas se fosse aqui no brasileiro, seria o segundo e terceiro nome. Então são citados ali não somente nomes de pessoas, mas nomes de família
que no caso daqui, não foram sorteados, e sim se voluntariaram para morar naquele lugar. Então a estratégia de Neemias começou a funcionar. Ele começou a sortear ali de 2 tribos, e o povo começou a ver que estava tendo pessoas naquela cidade, então eles teriam condições de morar naquele lugar. Embora fosse uma cidade de ruínas, eles se voluntariaram para morar naquele lugar e reconstruir a cidade. É mencionado, por exemplo, a família de Joel, o filho de Zincre, é mencionado também o filho de Hassenuá, é mencionada ali a cidade de Ananias, que foi para lá também. É necessário aqui nós entendemos nomes que são citados, que quiseram morar naquele lugar. No verso 10 ao 36, vemos que Neemias não somente ele mobilizou aquele povo para morar naquela cidade, como também vemos que houve uma organização de tal forma que a tribo de Judá abriu mão dos seus territórios para que outras famílias também morassem naquele lugar. Aqui vemos claramente sacerdotes, levitas, outras tribos habitando no mesmo lugar. Isso é muito bonito, gente, embora pareça ser muito teórico. Nós estamos falando de uma história onde cada tribo morava no seu lugar, morava no seu estado, morava na sua região, onde cada tribo não se misturava, eles não se juntavam, eles não saíam para comer churrasco, eles não iam jogar vôlei, não iam jogar bola, eles não se misturavam, cada tribo se relacionava com a sua tribo. Mas quando existe essa possibilidade da cidade de Jerusalém ser reconstruída, e segundo aqui os estudiosos, estamos falando aqui de uma cidade que ficou destruída por mais ou menos 150 anos. Existiu a possibilidade deles habitarem juntos, e eles aceitaram. Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas por cor, que não sua muito, por cheiro, por hábitos, por região, por igreja. Nós fazemos acepção de pessoas. Mas quando nós lemos aqui o capítulo 11 de Neemias, vemos que o povo largou mão de aceitar as pessoas por aquilo que elas eram, por aquilo que elas faziam, pela descendência delas, e começaram a se juntar pela causa do reino de Deus. E é maravilhoso nós entendermos que nós estamos falando de Jerusalém, uma cidade humana, cheia de pecado, cheia de pecadores, uma cidade que foi a causa da união de vários povos, de várias raças, de várias culturas. Neemias começou a usar algumas estratégias para reconstruir aquela cidade. Ele primeiro começou a repovoá-la, depois ele organizou, olha, você vai morar aqui, você vai morar ali. E as pessoas começaram a se mobilizar segundo a estratégia de Neemias. Mas a cidade de Jerusalém foi uma cidade que foi construída e destruída várias vezes. E quando nós lemos Apocalipse, vemos claramente que nós caminhamos por uma cidade também. Caminhamos, gente. Mas uma cidade construída não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Uma cidade que não vai possuir o pecado. Uma cidade que não vai possuir várias tribos, várias raças, vários tipos de pessoas.
de várias regiões, serão um só povo, o povo de Deus. Uma cidade que não existe mais doença, pandemia, não existe mais morte, não existe mais luto. Uma cidade construída, totalmente segura, feita pelo nosso Senhor, mas não a Jerusalém qualquer, a nova Jerusalém. Esse texto aponta claramente para Apocalipse, para a cidade que eu creio que você quer ir. A cidade feita por Deus, onde não vai ter distinção de pessoas. Mas estamos ainda falando de Jerusalém, não da nova. E por fim, a última estratégia que Neemias usa aqui, e agora já adentramos no capítulo de número 12, do verso 1 até o 26, foi uma estratégia de colocar agora uma base religiosa, uma base cristã, no sentido de esperar o Messias, uma base de sacerdotes, de levitas, de vários homens de Deus, para cuidar dessas pessoas que agora estavam morando naquela cidade. No verso 12, do capítulo 12, o verso 1 ao 26, vemos que agora os religiosos se mudaram para lá. Vamos ler, por exemplo, o versículo de número 1, a primeira parte. Diz assim: são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesua. E aqui começa a citar vários nomes. Então, começou na tribo de Judá e de Benjamim. Depois as pessoas se voluntariaram. E agora apareceu o grupo dos religiosos para cuidar dessas pessoas, para adorar a Deus com essas pessoas, para que ali já começasse uma igreja firme, fiel, porque já tinha pessoas. Afinal, o que precisa para ter uma igreja? É um templo? É isso, gente? É um lugar? Ou é os membros? Tinha membros. Então Neemias agora estabelece ali uma base religiosa, um esforço que ele fez para que aquelas pessoas não se esquecessem de Deus, porque não adiantava apenas eles levantarem os muros, não adiantava eles reconstruírem a cidade. Aquele povo não poderia ser o povo de antigamente, que adorava outros deuses, os deuses estrangeiros. Eles dividiam a adoração com Deus, eles esqueceram do Deus verdadeiro, então era necessário eles aprenderem a voltar a adorar o único Deus. Eles não poderiam esquecer disso. E vejo aqui uma estratégia interessante, que muitas igrejas fazem. Por exemplo, no seminário eu tive o privilégio de estudar com um pastor da Assembleia de Deus, um homem abençoador. E ele me contava a estratégia da Igreja Assembleia de Deus. E segundo eles, eles possuem alguns líderes que estão por dentro ali da questão da cidade. Por exemplo, toda vez que lança um loteamento novo, ou vários grupos de lotes, ou um condomínio novo, eles já sabem antes de lançar. E por essa razão, quando lançam, eles já adquirem ali 1 ou 2 lotes e ali fazem uma igreja para que aquele lote seja um lote de adoração, um lugar de adoração nesse loteamento novo, nesse condomínio, no que for. Eles já pensam no reino de Deus. Eles estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. E era necessário aquele povo entender que a devoção, a adoração, o culto era apenas ao Deus que capacitou eles para reconstruir a cidade, que cuidou deles para que a reconstrução acontecesse, que impediu a invasão de inimigos enquanto eles estavam trabalhando. Vemos várias vezes ali os livramentos do Senhor mediante essa cidade. Agora Jerusalém tinha uma igreja. Eles não tinham mais a desculpa de falar: nós não conhecemos a Deus porque não temos profeta, não temos sacerdotes, não temos levitas, não temos pastores, presbíteros, diáconos. Não, agora eles não poderiam usar essa desculpa. Agora eles só não iriam para a igreja se eles não quisessem, porque ali já existia um lugar de adoração. Concluindo, gente, já estou vendo um monte de gente aí dormindo, calma, está acabando. Seguinte,
embora seja um texto aparentemente muito teórico, ele é totalmente válido para as nossas vidas. Porque a estratégia que Neemias usou aqui, nós podemos usar também em Rio Verde. O problema é que nós enxergamos a Bíblia muitas das vezes como algo distante, como algo longe, mas a Bíblia, ela é poderosa e ela é suficiente para nos orientar para reconstruir a nossa cidade. Mas talvez está perguntando, poxa, mas como assim reconstruir? O nosso prefeito deixou a cidade muito bonita, né? Fez várias praças, recapeou ali os asfaltos, fez várias coisas bonitas. Deixa isso para o prefeito, deixa isso ali para os vereadores, deixa isso para o pessoal da construção civil. Mas eu não estou falando da reconstrução física da cidade, e sim da reconstrução, da restauração espiritual. Quantas vezes você já preocupou com as almas dessa cidade? Quanto tempo você ora por dia pelas vidas que ainda não conhecem o Evangelho? Quantas vezes você orou por dia pedindo para que Deus te use, para que pessoas conheçam a Jesus, o amor de Jesus, para que as pessoas agora tenham uma esperança chamada paraíso? Quantas vezes você já pediu a ajuda de Deus para que o reino dele fosse plantado aqui em Rio Verde? Quantas vezes? Meus irmãos, precisamos da restauração de Rio Verde. Precisamos da restauração de Goiás. Precisamos da restauração do Brasil. Precisamos da restauração do planeta Terra. Mas para isso, precisamos entender a necessidade de obedecer a Deus. Neemias nos deu várias estratégias de como restaurar fisicamente a cidade, mas a Bíblia não é só em Neemias, ela é um todo, de Gênesis e Apocalipse. E nesse todo nos ensina 4 lições aqui, já estou terminando. Primeira lição é que nós temos que viver nas cidades. Então é pecado morar na fazenda? Não, gente, eu estou falando isso. É pecado morar no rancho? Não, muito menos. Não é. Mas nós temos que viver na cidade. Mas quando eu falo viver, não é estar apenas presente, é você não se afastar das pessoas. Porque existem pessoas que elas querem se afastar das pessoas. O que basta é a vida dela, o que basta é a família dela. E por essa razão, ela não se socializa, ela não se mistura. Nós somos chamados para viver na cidade, para fazer a diferença, para mostrar que Cristo está presente neste lugar. Afinal, somos embaixadores dele, não é? Não somente temos que viver, mas temos que ter a nossa comunidade na cidade. Só que a nossa cidade é uma cidade muito grande. Tem muitos bairros que não possuem uma igreja séria. Então o que nós temos que fazer? Levar a igreja lá. Então eu estou sonhando aqui junto com o conselho, com a liderança, de nós acabarmos logo com essa igreja, para começarmos a plantar cidades, em igrejas e em vários lugares, pregando o Evangelho de Deus. Não podemos nos contentar com a gente. Quem gosta de contentar com apenas um pouco de fé, sabe quem que é? Não é Deus. É o ser humano. Deus nos oferece coisas maiores, mas nós nos contentamos com um pouco que temos buscado. Temos que viver nas cidades, temos que ter nossa comunidade nas cidades, temos que ser comunidades bíblicas. Do que adianta Rio Verde estar cheia de igrejas se boa parte delas não pregam a palavra de Deus, não falam de Deus, não são fiéis à palavra de Deus? No culto acontece várias coisas, vários momentos onde tem muito tempo dedicado a outras coisas, menos a palavra de Deus. Do que adianta Rio Verde estar cheia de igrejas se está vazia de Deus?
Temos que ser uma comunidade baseada na Bíblia. E por último, precisamos ter uma visão. Neemias tinha uma visão, reconstruir a cidade fisicamente. Nós também temos uma visão, propagar o reino de Deus até que Jesus volte. Que esse seja o propósito da minha, da sua vida. Possamos falar de Jesus em todo o tempo. Afinal, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Mas se nós não entendemos a necessidade de restaurar a nossa cidade, a nossa igreja sempre vai ser do jeito que está. No mesmo número, nunca cresce, também não diminui, porque às vezes a gente vem aqui para comer um biscoitinho depois do culto, tomar um cafezinho, conversar com a galera. Que essa igreja seja um lugar de habitação e adoração a Deus. Que nós, a partir de hoje, não vamos contentar em apenas vir à igreja, mas iremos ser verdadeiros discípulos de Jesus na cidade. Certa vez, alguém comentou comigo, não lembro quem, sobre a importância de fazer a diferença. Eu acho que eu já mencionei isso aqui no culto. Mas a pergunta que eu faço para você é, se você aqui dessa igreja, se a nossa igreja, ela deixasse de existir nos próximos 20 anos, Rio Verde sentiria falta da segunda igreja? Enfim, se não sentiu, o problema não é deste lugar, e sim nosso. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos restaurar a nossa cidade. E eu não escutei nenhum amém. Vocês não concordam? Vocês não concordam? Não? Não vamos fazer isso? Vamos ficar do jeito que está? Deixa eu sentar. Vai ser melhor, né? Ah, ainda bem. Pelo menos alguns entenderam. Que não seja um amém teórico, mas seja um amém para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida. E, em especial, nós pedimos que ela seja explicada aos nossos corações. Aplica ela nas nossas vidas. Nos dê o anseio, o desejo, o sonho, para que a nossa cidade seja uma cidade de adoração, Senhor. Uma cidade que vive o Teu Evangelho, uma cidade que faz a Tua vontade, uma cidade que o Senhor está presente. Nos ajude a aceitar as verdades aqui ditas com fé, pela fé que o Senhor um dia vai voltar através do Teu Filho e irá nos levar à melhor cidade de todas, o paraíso que o Senhor está construindo para nós. Nos ajude a anseiar pela volta de Jesus. Mas até que Ele volte, nos ajude a fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, restaure as nossas vidas. Restaure a sua igreja. Restaure Rio Verde. Restaure a nós. Para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem de pé, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós, restaurando a nós, hoje e para todos sempre. Amém. Está encerrado.